Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos ao Pirifala. Hoje nós temos o prazer de receber o Vitor Vaz Pavani, doutorando em educação, e o professor Paulo Henrique Correia Araújo Cruz, doutor em educação também, pesquisadores apaixonados aí pelo aprimoramento do ensino e da aprendizagem em nossa área. Vitor e Paulo, é uma satisfação, muito obrigado por aceitar nosso convite. Para começar, o tema hoje é o Laboratório de Ensino de Matemática, né? Educadores matemáticos, né? Para a gente começar, então, de uma forma mais pessoal, gostaria de entender um pouco da trajetória de vocês, né? Como vocês se envolveram com a educação matemática, o que motivou a seguir, né? Como para o doutorado nessa área tão específica e relevante ao mesmo tempo, né? Boa tarde. Bom, eu sou o Victor, São Paulo, sou natural de Garça, uma cidade no centro-oeste paulista, fica entre Marília e Bauru. Saí de lá em 2002, quando fui fazer licenciatura em matemática na Universidade de São Paulo, no campus de São Paulo, e sou fruto da educação pública. Fiz escola pública durante a minha vida escolar e, infelizmente, o meu contato com a matemática acabou sendo mais superficial, né, durante esse período que eu estive estudando, e durante esse momento de preparação para vestibular, para fazer ali um cursinho, eu percebi o quanto tinha de matemática por trás para que eu pudesse me aprofundar. Bom, dito isso, na faculdade não foi muito diferente. Também estive ali no começo fazendo cálculo 1, né? Imagina fazer cálculo 1 com uma base pequena e logo no começo do curso. Então foram 5 anos de bastante empenho, bastante dedicação para que eu pudesse dar conta do curso. Mas desde o começo eu sempre quis lecionar, né? Meu prazer, meu desejo ali ao entrar na licenciatura em matemática, tinha outras possibilidades na época, era lecionar, e foi quando eu comecei. Desde o meu primeiro ano de graduação, eu comecei a trabalhar com um cursinho comunitário, e aí foi passando esse período com aulas particulares, até que em 2006 eu ingressei numa escola particular, que eu fiquei 10 anos, fiz minha carreira ali, nessa primeira parte da minha carreira nessa escola, e paralelo a isso, para conhecer também outros ambientes, trabalhei em escola pública, em escolas da prefeitura, quando eu tive contato desde o ensino fundamental 2, até ensino médio, EJA. Então eu conheci um pouco ali dessa realidade, mas uma realidade que quando eu ingressei foi muito assustadora, assim, estava muito distante a minha vivência da universidade, né, o que eu tinha na sala de aula ali dentro do meu curso, e o que de fato eu vivia quando eu assumia uma sala de aula, quando eu tinha que pensar em toda aquela dinâmica, naqueles alunos, naquela realidade que eu enfrentei. Então, tudo isso acabou me gerando aí algumas preocupações em relação ao meu trabalho futuro, que estava associado a formar professores, né? Então, nesse inteirinho, eu fiz meu mestrado em 2014, um mestrado que me ajudou bastante na parte de conteúdo de matemática também. Inicialmente eu tinha procurado ali uma parte mais de discussão, pensar um pouquinho mais nessa questão do ensino, da aprendizagem, mas ele ainda assim acabou direcionando muito para esse lado voltado para a parte matemática. Mas foi importante porque eu pude entrar no IFE, sou professor do Instituto Federal, entrei no meio de 2016, 2017 entrei no campus de Itapetininga, quando eu tive o contato com a licenciatura em matemática. Então foi um momento muito especial para mim, porque eu pude, nesse momento, repensar, né, a forma que eu vivi enquanto estudante da licenciatura em matemática, e agora um olhar como seria ser professor nessa nova realidade. Sim. E aí começou um pouquinho aí do gosto pelo Laboratório de Ensino de Matemática, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Paulo. Sou Paulo, e natural de São Paulo, mas me mudo para o interior, e aí me formo em licenciatura em matemática no Paraná, né? Uma universidade estadual, e que era bem conhecida ali na região, né? Próximo da divisa, né? Ourinhos, Jacarezinho, né? E inicialmente não era o meu desejo ser professor de matemática, mas eu sempre gostei muito de exatas. Contudo, quando eu olho para trás, eu não me vejo não sendo professor de matemática, né? Então, é algo que
ao longo do cursar a licenciatura, eu fui me vendo, me descobrindo como alguém que poderia atuar falando de algo que gostava, que era de matemática. Só que quando você vai para a realidade, e aí eu já começo a realidade como professor substituto da rede estadual de São Paulo, então você já vai sentindo como que é essa distância entre o que você está na universidade e o que você vai viver depois, né? Então o início de carreira ele é difícil para todos nós, né? Porque vem esse choque. Então vem a pergunta, né? Como que eu posso melhorar como professor? Não é uma questão de conteúdo. Conteúdo eu aprendi, eu domino o conteúdo, mas a forma como estou me comunicando não está dando certo. Os recursos, as metodologias, a estratégia parece que não está casando com o público que eu estou atendendo, né? Então eu caminho de 2005, né, que termina a graduação, até 2015, passando por várias escolas da rede estadual, municipal, né, rede pública. Tenho a oportunidade de vivenciar também a produção, escrita de material didático, revisão de material didático para uma instituição privada. Mas em 2010 eu tenho a experiência de trabalhar numa instituição privada e dar aula na licenciatura em matemática. Então ali eu já começo a me ver agora não mais sendo um professor de matemática, mas alguém que formaria professores de matemática. Sim. Não tinha uma total consciência de ser um formador de professores, mas isso foi crescendo, e aí eu acho que é isso que me motivou a ir e chegar no doutorado em educação e falar sobre esse universo da educação matemática, da formação de professores, né? Uhum. E se ver como um formador de professores de matemática, que é o papel que a gente desempenha na licenciatura. Certo. Dando continuidade, então, vamos aí, poderia contar para nós aí, tanto o Vitor quanto o Paulo, dar um vislumbre, né, de como foi a pesquisa de vocês, né? Como ela se encaixa no universo da educação matemática? Eu comecei esse ano o doutorado, estou trabalhando justamente com um laboratório de ensino de matemática. O meu foco ele tem sido estudar esses materiais, então eu estudo os materiais que compõem o laboratório de matemática, eu penso na produção de materiais e talvez um diferencial justamente seja você pegar e produzir atividades a partir daquilo. Então eu estou olhando para um determinado material, mas com esse material, o meu olhar também está na questão matemática que envolve esse material. Então se eu quero trabalhar, por exemplo, a Torre de Hanoi, eu vou olhar para a Torre de Hanoi, só que eu também quero olhar qual é a matemática que justifica aquela quantidade mínima de movimento, como que eu faço para esse aluno ter esse olhar, como que eu faço para esse aluno eventualmente se interessar por isso e conseguir, através daquele momento, né, dentro daquela manipulação, ter o interesse de pesquisar um pouco mais, de estudar um pouco mais. E isso tudo vem acontecendo durante esse ano por conta do doutorado, mas que já vinha acontecendo aí nos últimos 9 anos, que é desde quando a gente tem o nosso laboratório de ensino de matemática no curso. É lógico que vai mudando esse olhar, né? Mas hoje, por exemplo, eu trabalho com 2 eletivas, né? Eu acompanho 2 escolas, o trabalho de eletiva para que eles possam consolidar conteúdos junto com esses materiais. Então, dentro daquelas defasagens que os alunos têm, a gente vai olhar para cada uma delas e pensar, bom, como que esse material, como que esse conteúdo, como que esse jogo consegue atingir aquilo de uma forma diferente que eu atingiria, por exemplo, levando uma lista de exercício. Sim. Então, esse olhar que eu tenho tido nesse início de estudo. Sim. Certo. Bom, a gente tem até uma carreira parecida, né? Porque o mestrado ele faz o Profimate, eu também. Então a gente entende o Profimate nessa linha que é muito mais voltada para o conteúdo de matemática. Embora o produto educacional do curso em si, do mestrado, você tem que pensar em alguma aplicação na educação. E a gente faz isso e o meu foi funções. Então eu já queria discutir as funções. Eu discuto as funções reais de uma forma mais prática, ou partindo da prática para a conceituação, né? Sim. E aí essa percepção então de mudança que eu trago da jornada, dos questionamentos, se materializa no mestrado, mas aí quando você fala doutorado em educação, rompe isso, mas nem tanto, porque o desafio muda, né? Então, quando eu entro em 2015 no Instituto Federal, já vem o desafio de criar a licenciatura em matemática no campus de Itapetininga.
né? Então, dos 3 professores dali, eu era o que tinha mais experiência em educação básica e na formação de professores, né? Então, falaram, toma aqui, filho é seu, né? Faz ele agora crescer, e aí a gente tem o desafio agora, então, de constituir um grupo de professores, de pensar a estrutura de um curso de licenciatura, que tipo de professor nós queremos formar. E isso vai, então, numa curva de aprendizagem também para que os professores possam aprender o que é ser professor de uma licenciatura em matemática. Então, toda essa caminhada na coordenação, ao longo de 6 anos de coordenação de curso, me levaram para o projeto do doutorado, né? Para a minha tese, que é, eu defendo uma tríade, né? Dimensional, digamos assim, porque é como se a coordenação ela tivesse baseada em 3 pés. A docência, não dá para ser coordenador de curso sem viver a docência do curso, mas você também precisa ter a noção da coordenação pedagógica, porque são muitos os assuntos pedagógicos inerentes a um curso, né? Desde o aluno, no problema lá na sala de aula, até as discussões do próprio PPC, Projeto Pedagógico do curso, né? E também existe o terceiro pé, que é a gestão. Porque você não é só professor e você não é coordenador, você está no papel de gestão dos professores, gestão dos alunos, gestão do curso, gestão financeira, né? Então você tem vários aspectos de gestão, né? Então é isso que eu trago para a minha tese de doutorado, e que tem um pouco a ver desse processo formativo, né? Que também é vivenciado junto com os professores ao longo da criação da licenciatura lá no campus. Bacana, bacana. Dando continuidade, então, né, considerando aí a dedicação de vocês, né, a educação matemática, a busca por inovação e também o que especificamente atraiu o Vitor, né, no tema dos laboratórios de ensino matemática, qual que é a relevância desse tema, né, para você, Vitor, e para o cenário da educação, né, como que você observa isso? O laboratório, assim, eu enxergo um trabalho tanto com os alunos, né, um olhar para os alunos que estão na sala de aula, Fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior. Então a gente olha para esses materiais, dada a defasagem, ou até mesmo o interesse deles em aprofundar temas da matemática. Então a curiosidade que pode surgir ali dentro permite que esse aluno não fique apenas na questão da defasagem. Você pode eventualmente demonstrar ali uma geometria não euclidiana, que aí tem a ver com a minha dissertação do Prof. Mate. Então, dentro da minha dissertação, eu fiz uma geometria não euclidiana, que é a geometria do taxista, com um olhar de consolidação de conteúdos da geometria euclidiana. Porque você traz, né, uma geometria diferenciada, esse aluno vai olhar para essa geometria e tendo que relembrar uma série de termos, uma série de conceitos da geometria que eles estão estudando em sala de aula. Da geometria plana. No caso, a geometria euclidiana, a geometria plana, a geometria espacial. Então, tudo isso que eles forem trabalhando ali dentro, como revisar, definição de uma circunferência. Sim. Então, para que eu possa fazer uma táxi de circunferência, eu dependo do que seria uma circunferência. Se esse formato vai ser um pouco diferente, e talvez seja até curioso para eles, e aí eles vão retomar outros conceitos, isso tudo engloba essa visão de laboratório de ensino de matemática, laboratório de educação matemática, porque são coisas que a gente vai estar trabalhando com esses alunos, sim, dando essa profundidade para alguns, dando esse momento para que ele possa rever essas dificuldades que eles têm. Mas ele não para aí, né? Porque eu tenho também um olhar, né? A gente tem um olhar no laboratório de ensino de matemática para a formação continuada dos professores. Então você pode olhar para esse professor que está em sala de aula, que tem lá os 30 alunos, 40 alunos, que tem que fazer recomposição de conteúdo, que tem que fazer uma série de trabalho com esses meninos, e ele tem, dentro desse momento, aí um momento de, bom, deixa eu entender um pouquinho mais do que trata esse material, para que eu possa eventualmente levar algo diferente, que chame a atenção dos meus alunos, para não ficar naquele mesmo jeito de trabalhar a revisão de fração. Se eu trabalho a revisão de fração, simplesmente lá com as minhas listas de fração, que já não deu certo para aquele grupo, isso dificilmente vai mudar. Se eu pego essa fração e olho para o Tangram, pelo exemplo, eu pego um Tangram e vou olhar de um jeito diferente ali, uma fração ali dentro. Disco de frações, né? Disco de fração, régua de fração, você vai ter uma série de materiais ali dentro que ele sozinho não vai fazer nada. Não adianta você colocar o disco de fração sobre a mesa e falar, bom, manipula que vai dar certo. Não vai dar certo. E aí que vem essa ideia de você preparar atividades pensando nesses materiais. Então, para o disco de fração, para a régua de fração, tem-se um roteiro
que esse aluno vai abordar, vai às vezes sozinho, em grupo, o professor como mediador, e aí ele vai abordando, trabalhando esse roteiro, ele vai conseguir conceitualizar o que é fração. Sim. É muito comum você perguntar para um aluno, ou pelo menos nessas experiências que eu tenho tido, a pessoa comeu 2/3 da pizza, 3/5 da pizza ou 5/8 de uma pizza, quem comeu mais? 5/5, porque são mais pedaços. Não está claro, né, essa questão da divisão, desse tamanho de pedaço de pizza, isso tudo com esses materiais concretos, visual, manipulativos, né, que ele consegue enxergar ali, isso facilita esse olhar. E esse professor que está nesse momento de formação continuada, ele consegue pegar essa estrutura, também relembrar alguns aspectos. Estou trabalhando com números binários. Números binários me envolve, eu posso trabalhar com a questão do computador, então eu vou ter que estudar um pouco mais sobre isso para levar de uma forma diferente para esses alunos. Então são algumas formas que a gente tem de trabalhar a questão do laboratório. Certo. Eu acho que um ganho importante aí é o olhar do coordenador que vivenciou esse processo, né? Sim. Porque a gente chega num desafio, a nossa licenciatura começa em 2016, e aí em 2017 a gente já se vê no desafio de como que a gente pode fazer com que a licenciatura se torne conhecida, para que haja interesse. E a gente não tem nada, né? Então a gente chega numa escola, numa feira de profissões, e o que a gente tem? A não ser um slide. E vem as outras universidades, os outros cursos descem laboratórios, sim, né? Sim. Vários recursos. Então, nessa indagação, nessa preocupação do grupo, chega o professor Vitor no campus em 2018, a gente tem a oportunidade, era o período do biênio da matemática, né? Então o Brasil estava recebendo vários eventos, a gente tem a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro até com alguns alunos da primeira turma, a gente vivencia ali um contexto diferente, com alguns jogos, algumas brincadeiras, e o Vitor fala, a gente precisa disso. Então ali o Vitor já foi picado com o laboratório de ensino de matemática. Ele falou, brilhou o olho dele a hora que ele viu aquilo. Eu falei, tá aí. Né? E de fato, algo que a gente tinha conquistado assim, que era um armário, hoje, 9 anos depois, né, a gente tem a sala. Né? Então nós temos um espaço físico, né, mas tudo isso é trabalho de quase uma década. Sim. E de desenvolvimento dos professores, dedicação, né, para fazer com que essa pergunta motivadora seja respondida, né? Como que os nossos alunos podem trabalhar a matemática de um modo diferente? Quando eles se tornarem professores, de fato... Vivenciar o processo, exato, né, Paulo? Né? Aliado a isso, a gente não pode deixar de falar do PIBID. Porque o PIBID foi um aliado não só na formação desses alunos, mas no casamento do PIBID com o LEM. Porque uma boa parte dos recursos desenvolvidos com o professor Vitor no laboratório de ensino de matemática foram aproveitados no PIBID, pelos alunos do PIBID, enquanto eles estavam atuando nas escolas. Então, casou bem. A formação inicial e a formação coordenada juntos. Porque daí eu tenho o professor supervisor na escola, que está vivenciando isso junto com o iniciante, né? E aí vem o LEM na escola, eles gostam, mas como que eu posso trabalhar mais? E uma coisa vai levando a outra. Certo. Dando continuidade, então, né? O meu mestrado foi em geometria não euclidiana. Qualquer hora a gente pode conversar sobre isso. Para quem talvez não esteja familiarizado, né? Ou mesmo para que educadores, né? Que buscam novas abordagens, né? Como que você definiria, então, um laboratório de ensino de matemática, né? Quais são as suas características essenciais, né? O laboratório, assim, eu vejo, a gente pode pensar num espaço físico, podemos pensar numa sala. Necessariamente precisa ter essa sala? Não. Então, assim, uma coisa que é muito interessante nessas andanças aí, seja por PIBID, seja por residência pedagógica, ou nesse interesse. Então, quando eu seguia os meus alunos de estágio, ia para as escolas, você tinha esse olhar, porque desde o começo, em 2017 eu estava com esse olhar em relação ao LEM, e as coisas foram andando em relação ao curso, você começa a ter esse olhar quando você vai para esses lugares. Então, eu já vi muitas escolas com um espaço perfeito, né? Com espaço grande, com mesas que você consegue juntar, que você consegue separar, com um armário que esteja transparente, ele tem um vidro que você consegue ver o que está lá dentro, organizado, catalogado, que são todas características importantes para um LEM. Mas não é fundamental, não vai bastar.
né? Tem que ter uma cultura ali dentro, né? Então, uma mesa, sobre a mesa eu coloco materiais, no intervalo, a gente tem um projeto no Paraná que faz isso. É no intervalo que esses meninos divulgam em cima de uma mesa o trabalho deles. Mas é um trabalho que pertence a eles. É um trabalho que eles têm gosto de poder falar. Sim. Porque eles fizeram, porque eles estudaram, porque São a gente... protagonistas, né? São protagonistas do próprio aprendizado, então eles estão ali envolvidos com aquilo. Na licenciatura não é diferente, né? Ter esse espaço ali dentro, seja no começo um espaço que era um armário dividido com a sala de aula, que a sala de aula, a aula acontecia naquele espaço e tinha aquele armário que era o armário do LEM. E que hoje a gente tem essa sala para o laboratório, isso faz diferença? Faz. Pelo espaço, não, porque tem uma cultura relacionada a esse laboratório, onde esses alunos chegam, são apresentados, então dentro de uma graduação, assim que eles iniciam. Já, né? Primeiro semestre, primeira semana, aquela semana inicial dos alunos, dentro dessa semana tem a visita ao LEM. Eles são apresentados esses materiais porque muitos deles não tiveram contato durante toda a vida escolar deles. Sim. E eles vão, aos poucos, sendo apresentados a isso, conhecem esse material, pensam na elaboração, percebem que dá para eles contribuírem colocando, como é o caso dos alunos do PIBID, como também foi da residência. Então, nesse espaço, eles refletem, eu não coloco o conteúdo, né? Eles vão percebendo esses conteúdos à medida que as coisas vão acontecendo. É lógico, tem todo o papel do professor, que é importante nessa mediação, mas então esse espaço ele é um espaço que pode ter parte virtual? Pode, deve, é importantíssimo, a gente não dá conta tudo no concreto. Então eu preciso ter necessariamente jogos? Não, você pode ter outros recursos também, mas o importante é ter essa vontade que eu vou sentar, a gente vai estudar esse material, eu vou aceitar como professor, não necessariamente saber mais do que meu aluno, né? Vão surgir questões ali que eu vou precisar, junto com esse meu aluno, correr atrás. Sim. Porque ali surgem dúvidas que cada conversa fala, daqui vai render o assunto. E que bom que vai render, porque daí esse aluno vai, pesquisa, e não é só na graduação que acontece isso. Você vai para o ensino médio, a diferença é pouca. Os meninos vão chegar com questões que você fala, bom, para eu poder falar que sempre vai ser assim, eu preciso parar e pensar um pouco. Sim. Né? Eles querem, sempre vai ser assim, professor? Não, peraí, vamos pensar aqui direitinho, que esse sempre aqui não é tão simples. Então, o laboratório de ensino de matemática tem essas características principalmente, né? Que é esse desejo do professor de passar para esses alunos, é esse desejo do aluno de estar ali também envolvido, de ser protagonista do próprio aprendizado. O professor vai ter que se envolver com esses materiais para poder saber o momento de utilizar, saber o momento de escolher, para ele não ser escolhido, né? Sim. E aí, também não adianta, eu vou levar lá uma série de materiais sem ter apropriação deles, e falar assim, mas esse material não vai dar certo. É lógico que não vai dar certo. Você não estudou o material, você não se apropriou, você não pensou nas variações. Não tem como dar certo. E não é só o material que não vai dar certo. O uso da tecnologia não vai dar certo, a lousa não vai dar certo, o slide não vai dar certo, nada vai dar certo. Né? Então não é diferente. Sim, planejamento é importante. Adaptação. Se você não adaptar o dominó para aquela realidade, seja... Uso de regras, né? Porque socialmente a gente tem regras. Sim. E aí também explorar a questão das regras, né? Sim. E é importante isso, porque você começa num brincar, sem as regras, só para ter o contato. Aí depois você coloca só uma questão, olha, e se vocês fizerem isso? Você provoca. Se, né? Aí eles vão começar a pensar e articular, e aí eles começam a se interessar. Você inverte o jogo. Você cria você desperta o interesse pelo conhecimento. Sim. Né? Até mesmo a tão falada raciocínio lógico, né? Que aí ele também ali vai despertar o raciocínio lógico dele, né? Concentração, né? Determinação para resolver é muito comum. Hoje você está em sala de aula, você coloca uma questão, o aluno desiste muito rápido. E ali ele se depara também com situações que é de concentração, que ele precisa se concentrar, que ele tem que manipular aquilo, tem que encaixar aqueles 4 T's dentro de um quadrado, e eles vão se virando ali, e ali você também percebe o cara que desiste rápido. E aí você consegue puxar esse aluno e falar, mas vem cá, vamos tentar aqui. A própria ludicidade, né, Vitor? Eu acho que a própria ludicidade ali da imaginação dele lá, despertando na cabeça dele, né, de como desenvolver aquele processo, né? Eu acho que eu vou citar um exemplo que é a Torre de Hanoi. Para mim é muito emblemática, porque basicamente é você pegar discos de um pino e levar para o outro, com algumas regras. Sim. Se a gente chegar em algum lugar com 2 torres de Hanoi, elas vão ser ocupadas.
Se a gente chegar com 5 torres de Hanói, elas vão ser ocupadas. Não importa a quantidade de torres de Hanói que a gente chegue, elas vão ficar lá. E aí você fala, começa com 2 discos, 3 discos, Sim. com 8 discos, vai demorar uma eternidade. Sim. E eles vão ficar. Tem gente que fica, tem gente que chega, dá uma brincada ali, pega a torre de Hanói, vai pro cantinho e fica. Esquece a vida ali. Sim. É um exemplo de como que uma coisa muito simples consegue despertar um interesse e motivar as pessoas num nível de concentração muito grande. E aí você pega o exemplo do Hanói. Eu não posso parar no movimento dos discos. Exato. Porque se eu parar nisso, eu abordei muito pouco esse material. Sim. E aí O que 2 elevado a n-1. você vai chegar no 2 elevado a n-1. O aluno vai chegar nisso. Mas para eu poder chegar nisso, eu preciso despertar esse movimento, ele tem que pegar esse gosto, ele vai ter que trabalhar muitas vezes isso, e aí eu consigo trazer toda essa matemática que está por trás. Eventualmente eu consigo fazer uma indução ali com eles, dependendo de onde eles estiverem, para poder mostrar isso daí, mas ele tem que pegar esse gosto. Sim. E eu não posso perder isso, porque se eu perco isso, fica o jogar pelo jogar. Sim. E aí a matemática de fato vai ficando um pouco de lado. Né? É importante, é legal, é uma cultura de jogos, sim, mas eu não estou com esse olhar apenas. Né? Você tem que olhar para essa matemática. Então, como que eu aproveito a potência? Você falou de Hanói, falou 2 elevado a n-1, você coloca o moleque na lousa, você vai ensinar minimamente potência. Né? Exponencial também, e né? vai sair. Sim. Bom, então, dando continuidade, né? Fala um pouco para nós aqui, né? Quais são os tipos de atividades, projetos mais comuns aí que vocês são desenvolvidos, né, nesse tipo de laboratório? E também, você poderia nos dar alguns exemplos práticos, né, como que a matemática é explorada de forma diferente e também envolvente, né? Talvez com foco em algum conteúdo, você acabou já falando aí das frações, né? Você já exemplificou bem isso, né? E aí, qual que é o papel, então, do professor e do aluno nesse ambiente? Vamos conversar um pouco sobre isso. Ainda pegando essa parte, né, do LEM, né, esse trabalho que tem ali dentro, esses materiais que tem ali dentro. Você pega, por exemplo, aquelas cartelas mágicas que a gente vira e mexe e vai na praia, deixa eu descobrir o número que você pensou, de 1 a 63. Né? Fala a sua idade, aí ele apresenta 5 cartelas, 6 cartelas, depende da quantidade de números que eles querem chegar. E aí você brinca com essa pessoa e desperta aquele interesse em saber que matemática que está por trás, ou que mágica é essa, né? Então, esse tipo de material tem dentro do LEM? Tem. É uma atividade que a gente trabalha, que é uma atividade que chama atenção, e em seguida a gente vai trabalhar todo o conceito que está por trás, que são os números binários. E aí você entra num campo, mudança de base sexagesimal, vai falar sobre a história da matemática, vai falar sobre o porquê que a nossa base é 10, ou como que funciona essa base. Aproveita para explicar sobre a questão da nossa decomposição, a nossa divisão, justifica os zeros. Então, isso daí vai ramificando, que conhecendo esse material, sabendo para onde ele pode ir, o professor vai entender que aquela turma precisa disso, naquele momento precisa daquilo, porque isso é um ponto, né? Eu olho para o material, eu preciso enxergar esse material sendo usado durante a vida escolar do aluno. Sim. E é muito comum um material ter essa potencialidade. Você trabalhar no 6º, no 8º, no 1º e no 3º. O currículo em espiral, né? E vai embora e isso vai criando esse gosto pelo material. A gente faz atividades com os alunos que, sem ele estar com o material, como ele associa o material que ele usou, ele consegue depois se deparar com uma folha, resolvendo questões relacionadas àquele material. E eles ficam tão envolvidos quanto. Porque aquilo está internalizado. Eles pegaram aquele espírito do material, eles percebem que fazer aquelas expressões numéricas acaba ajudando naquele material, ou eu simulo situações de jogo, que isso também é muito importante, né? Para saber se o aluno está entendendo ou não, se está tomando a decisão correta ou não do jogo. É como se fosse um xadrez, né? Eu paro e falo, dê um checkmate em 3 rodadas. Faz isso no jogo, sabendo que caíram esses dados. Como que você faz para chegar naquele número? Isso tudo vem de onde? Vem desses momentos que a gente tem com os próprios alunos, que aí é o papel do professor. Eu fiz esse trabalho, eu olho esse material, eu recolho, eu elaboro a atividade em cima disso. Eu trabalho uma formação contínua com o professor, ele está ali na minha frente, a gente está trabalhando, surgiram situações que chamaram a atenção do grupo, a gente vai levar depois para a sala de aula. Então, esses materiais fazem parte do LEM? Fazem parte do LEM.
mídias, né, computador, GeoGebra, visualizar, isso tudo faz parte da tecnologia também, importantíssimo. Aqueles pluses, né, que são desafios, compõem o nosso LEM também, são várias atividades que vão compondo, que daí o professor vai escolhendo o que ele pretende trabalhar. O professor precisa ser esse mediador, tem que ser essa pessoa que consiga deixar esse aluno brilhar ali, deixar esse aluno questionar e acompanhar, porque tem uns arranjos que rolam ali no meio do jogo que, pronto, esse tipo de expressão você não pode perder, né? Se você está acompanhando esse, pronto, caiu a ficha desse menino. Sim. Ele entendeu alguma coisa muito significativa que, se você entende em que fase que ele está nesse material, você vai conseguir construir o que falta ali com ele, ou evidenciar o que ele de fato entendeu, ou eventualmente falou, opa, não é bem isso não, isso aconteceu só nesse momento, mas isso não vale sempre. Vamos olhar esse contra-exemplo? Né? Então, esse cuidado do professor é muito importante. E esse aluno vai trabalhar em grupo, né? É evidente que ele vai ter que respeitar o colega, ele vai ter que entender os demais. Tem hora que o colega vai preparar um material que ele nem gostou tanto assim, mas ele vai jogar para poder ver quais são as questões, e aí ele vai ter que poder expor o porquê que ele não gosta, não é um simples não quero jogar. Então, tudo isso é importante tanto para o aluno como para o professor. Fala-se muito do protagonismo do estudante, né? Sim. O que é isso, se não colocar ele no protagonismo da formação dele? Sim. Mas isso tem uma questão do professor repensar o seu papel em sala de aula, né? Sim. A gente fala muito, o que é o professor para essa nova geração? Diante dos desafios que a gente tem, até mesmo agora, que estão olhando muito para a matemática, né? O professor ele precisa se ver num outro papel, que não é do detentor do conhecimento que vai transmitir o conhecimento. Há muito já se fala disso. Agora, eu acho que o LEM, o Laboratório de Ensino de Matemática, ele vem nessa dinâmica de materializar uma possibilidade de como que o professor pode se ver dentro do papel de o aluno ter o protagonismo e você se ver num papel de orientação. Né? Olha, esse caminho aqui não é tão legal, o que você já pensou nesse outro aqui? Mas para eu poder dar opções para o aluno, eu tenho que conhecer. Né? Eu tenho que saber que existem possibilidades e quais são as melhores ou não. Eu ajudo o aluno a caminhar. Então vem de fato esse papel de orientação, fica mais claro isso. Né? Não diminui a importância do professor, né? Na verdade é mais difícil, né? É mais desafiador, vão surgir questionamentos ali que são complexos para o professor também, que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está construindo uma forma de pensar desse aluno através de uma coisa que a gente não está tão acostumado, né? Que são essas luzes que vão surgindo ali. Então é difícil, é desafiador. Investigativo, né? A questão da investigação, né? Certo. E aí vocês já até disseram um pouco aí da importância, né? Tanto na formação inicial e continuada. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, né? Você sabe que na formação inicial, a gente falou um pouquinho sobre essa chegada dos alunos, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, infelizmente não é só em Itapetininga, porque se fosse só lá seria até mais fácil de resolver, mas o quanto tem evasão no curso. E esse tipo de projeto, esses projetos que a gente acaba fazendo no Laboratório de Matemática, cria essa identidade. A gente consegue ter os alunos ali envolvidos também, e às vezes a gente fica, é só para poder, como não é só, mas assim, é para recuperar o conteúdo do seu aluno também, né? É para colocá-lo em contato com o que ele pode ensinar amanhã também, mas esse pertencimento, esse produzir um material, esse material estar lá dentro, e dali ele poder eventualmente levar para algum lugar, para a sala de aula. Dizer eu que fiz, né? É muito importante. A gente tem ex-alunos que falam, esse material eu fiz. A gente tem um já espaço orgulho, né, de falar, olha, esse fui eu, esse daqui, puxa, a nossa turma que discutiu. Né, porque vai ficando um acervo. Né? Isso é muito importante também, e esse espaço físico, ele permite muito isso. Se você tem um espaço adequado, você consegue guardar. Se você não tem, infelizmente, o histórico que a gente vê, o professor chega lá, nossa, Vitor, fiz tal trabalho em 2017, em 2019, em 2021. Legal, e eles contam todo aquele trâmite, como que foi, o que os alunos aprenderam, o que não aprenderam. E esse material?
Não sei, sumiu. Foi embora, pulei para casa, na limpeza de casa foi. E importante assim, que você faz esse trabalho lá na educação básica, né? Isso que eu acho que é a riqueza, né? A sua pesquisa, ela vai nessa linha de estar no chão da sala de aula, né? Isso, a gente, né, tem essa preocupação, né? O olhar principal da pesquisa está associado ao potencial do laboratório de ensino de matemática na formação continuada do professor. Então, o quanto isso impacta, né? Como que eu consigo mexer nessa formação? O que eu consigo agregar? E, na verdade, o que eu consigo motivar esse professor a pesquisar? Porque não é do Vitor, né? São esses materiais que, através desses questionamentos que a gente tem que se permitir, a gente vai estudar juntos. Sim. A gente vai conseguir se aprofundar mais na cartela mágica, nos números binários, a gente vai se questionar se dá para aumentar essa cartela, vai se questionar se uma outra base é possível, mas tudo isso a gente vai estar o quê? Tendo que revisitar coisas que foi lá na álgebra que a gente aprendeu no 3º ano da graduação, quando teve. Às vezes eu não tive. Sim. Se eu falo de geometria não euclidiana dentro desse contexto onde o táxi está andando pelas quadras, é muito comum você não ter geometria não euclidiana dentro da formação. Então, quando eu entro com esse tipo dessa temática lá no laboratório de matemática, uma formação continuada, a gente está abrindo um horizonte novo para que a gente possa conversar. Às vezes tem um interesse maior, vamos ficar um pouco nesse tempo, porque esse tempo é meio novo. Sim. E a gente vai desenvolvendo Esse isso. tema, eu sempre também, só fazendo uma contribuição, a gente ensina a geometria plana comparada com a geometria esférica, no caso, né? E aí, o aluno vai escolher que tipo de geometria ele vai querer. Se ele vai uma rota de avião, numa navegação, ele vai precisar da geometria que é tão importante quanto a plana, né? Então, eu sempre defendi no meu mestrado que era a geometria plana comparada com a esférica, no caso. Poderia ser a hiperbólica e tudo mais, e você do táxi, né? Mas um conhecimento não despreza o outro, né? Sim. E é só ainda em relação à questão da formação inicial, nós temos, por exemplo, um projeto de extensão, né, que é aquela curricularização da extensão, que é uma disciplina dentro da grade, que a gente coloca esses alunos lá dentro, a sala de aula, pensa em algum tema, então no caso a gente está trabalhando no laboratório de matemática, e eles vão para as escolas. Então hoje 17 alunos na turma, eles estão esparramados em 10 escolas. Pega a demanda desses lugares e trazem para a gente poder elaborar materiais, discutir. E dentre eles surge fração, surge as 4 operações. E um dos alunos, ele tem muita curiosidade na geometria não euclidiana. Então ele está levando isso para a escola, a título de curiosidade, inicialmente para poder fazer uma divulgação no intervalo dos alunos, que é para aquele aluno que está ali dentro, que queira se aprofundar ou queira saber um pouquinho sobre essa outra geometria que nem está ali dentro daquele contexto ainda dele, está tendo contato naquele momento. Sim. Acho que é importante destacar 2 coisas na fala do Vitor. Um é que você está transformando a sala de aula, seja na licenciatura, seja na educação básica, num espaço de produção de conhecimento. Sim, perfeito. Não é uma questão de receber aquilo, a matemática, quem que inventou e não sei o que, é isso pronto, eu só tenho que repetir. Não, eu vou produzir conhecimento. Então, quando o indivíduo ele aprende a importância dos números binários, ele aprendeu, ele produziu esse conhecimento. Está posto já na academia, na sociedade, mas para ele não. Sim. E aí quando ele descobre isso, é de fato ele produzindo esse conhecimento. Né? Isso tem um poder dentro do indivíduo, né? Na formação do indivíduo. Então, se por um lado existe essa questão de produção de conhecimento, por outro lado a gente volta na ideia de cultura. Porque aí sim eu estou colocando uma cultura de educação matemática na escola. Sim. Porque as pessoas elas vão pensar matemática, elas vão usar a matemática para pensar a vida. Sim. Né? E isso não vai ser um fardo. Eu estou vivendo a matemática. A gente fala que matemática está em tudo, Não, agora eu estou vivendo a matemática. Eu passo a ter de fato um olhar da matemática para me lançar nos desafios da vida. Sim. É um processo. Né? Perfeito, eu adoro isso, adoro. Então, continuando aqui, né? Quais são os principais desafios, né, na implementação, na manutenção, né, e sustentabilidade também
de um laboratório de ensino matemática, né? Considerando aspectos como os recursos financeiros, espaço físico, formação da equipe, integração curricular, né? E quais as estratégias ou boas práticas podem ser adotadas para superar esses limites, esse desafio, até próprio as resistências, né? Porque não são todos que aceitam, né? Existe ainda a mudança ao novo, e que não é novo, né? A gente já tem, mas a resistência à mudança, né? Às vezes já vem um preconceito, né? Aquela história do, não... Lá vai o professor com os joguinhos dele embaixo do braço. Eu não deixo meus alunos falar joguinhos. A própria Ana Caleb, ela fala, não é joguinhos, né? Ela tem lá todo... eu corrijo meus alunos, viu? Não deixa eles falarem assim. E, na verdade, o relato é de professor que está trabalhando com a gente, está estudando os materiais e aí escuta esse tipo de fala dos professores da escola. Lá eu fui para uma outra cidade também lá próxima, que também é uma escola parceira nossa, numa feira que eles fizeram, um trabalho belíssimo, e o professor contando dessas dificuldades. Olha, o pessoal já fala que eu estou com os meus joguinhos aqui. Né? Então, assim, tem essa resistência? Tem essa resistência. Eu acho que para poder quebrar isso é mostrar através do trabalho. Sim. Né? Você mostra através de resultado, você mostra clareza em relação ao que você espera. De fato, se eu ficar levando lá só os materiais para brincar, de ficar passando os pininhos e parar ali, você está brincando. Você vai ficar só na brincadeira. Mas com esse olhar que tem uma matemática por trás, isso tudo vai aos poucos mudando. E os alunos, né? Eu acho que uma das escolas que a gente está trabalhando, a gente trabalha o inverso, trabalha a partir dos alunos. A gente tem um professor nos ajudando e um grupo de alunos, que é esse grupo de alunos que está divulgando lá no intervalo os materiais, que aí vai crescer, esse movimento vai acontecer dos alunos para os professores. Olha que bacana. A gente tem trabalho de professor para aluno, mas tem trabalho de aluno para professor. Sim. Então tem essas duas frentes sendo elaboradas para poder ir quebrando essas dificuldades. Recursos financeiros é um problema? É um problema. Porém, é muito comum também você chegar numa escola hoje e encontrar uma impressora 3D parada. Sim. Máquina de corte a laser parada. Já encontramos máquina de corte a laser parada. E com esse projeto a gente conseguiu ativar essa máquina de corte a laser. Foram vocês? Não. É porque o pessoal startou ali, teve interesse e o negócio começa a mudar, então vamos correr atrás de alguém que possa ajudar e vai atrás de YouTube. Então tem um esforço de cada um para o negócio poder acontecer. E a colaboração acontece, né? Sim. E a colaboração acontece. Tem um grupo que tem os pais se organizando para reunir dinheiro para poder fazer uma aquisição de uma impressora 3D. Porque eles viram que é importante isso para a escola e querem se organizar nesse ponto. Sim. Por outro lado, a gente tem PDFs para poder baixar, imprimir e o aluno poder usar. E foi assim que a gente começou. A gente não começou fazendo um material no corte a laser. A gente não começou plastificando nada. A gente começou pegando um durex, envolto ali, fazendo para dar durabilidade no material quando a gente via que fazia sentido. Porque aquilo também que a gente fazia teste não dava certo, era no próprio papel. Era na impressora, que não estava no LEM ainda. Era uma impressora que a gente pegava lá do campus para poder usar. Então é um processo. A parte financeira é difícil, porém a gente sabe que tem caminhos que a gente pode trilhar coletivamente, os alunos estão envolvidos, tem gente, minha escola não tem impressora. Você sabe que vai ter gente que vai trazer, vai dar conta, vai desenhar. Parte do que tem, né? O que você tem que fazer, tem que acontecer. Mas não é só isso que a gente tem, né? O espaço físico. Começa com uma caixa. Sim. Tem uma escola que leva mala. Literalmente é uma mala que a coordenadora anda, que é nessa mala que estão os materiais deles. É melhor? É pior? É o que tem. Sim. Mas mais do que isso, a eletiva está acontecendo, esses alunos estão trabalhando esses materiais, então não está uma mala fechada e parada. Sim. Porque eu poderia ter uma sala adequada, com um armário, tudo fechado, intacto, que você vê que nem foi aberto
o material que eles compraram. Tá tudo bonito, Sim. não pode tocar, não adiantou de nada. Sim. Então tem uma série, né, de questões que podem surgir, questão da própria formação dos professores, que podem estar distante disso. E aí você tem algumas instituições, você tem cursos online que possam ser feito. Né, a gente tem ali a nossa limitação física inicialmente, mas a gente conversa com o pessoal via Meet, vai lá, vai dando jeito. Sim. Né, tendo interesse, Vai rompendo essas barreiras, isso né? a gente resolve. Sim. Então, como que a sua pesquisa aí de doutorado, né, que em fase de pesquisa que você está em desenvolvimento, né, como ela se conecta, né, com a ideia e a prática dos laboratórios de educação matemática, né? Que contribuições você espera trazer aí, né, na culminância aí, terminando a pesquisa, né? Quais os pressupostos, né, que você espera trazer aí para a área através do seu trabalho de pesquisa acadêmico? Um dos pontos é elaborar, né, uma formação para um grupo de professores. Então, assim, faz parte do doutorado essa elaboração de formação continuada para professores, que possa ser feito nos HTPCs, naqueles momentos que os professores estão reunidos em poucos encontros para dar aquele start inicial. Então, essa seria uma das contribuições, que seria essa formação para os professores. Sim. Ter esses materiais com certa facilidade, que a gente sabe da dificuldade que é o professor também. Eu posso ter gostado muito desse material, mas se ele não estiver acessível para mim, se eu não conseguir imprimir esse material, se eu não tiver aquele questionário que foi dito que seria um aprofundamento daquilo lá, editável para que eu possa usar, então ter essa sequência, né, vai estar pautada em ter referenciais teóricos, que também vai fazer parte ali dentro, quando isso tudo estiver aberto para os professores ter acesso, e essa mudança de cultura. Eu acho que eu adoraria que todas as escolas tivessem um LEM. Vai ser possível? Não sei. Né? Pelo menos em Tapetininga? Talvez. Eu acho que é esse o... Sim. Bacana. Então, vamos aí caminhando para o fim, né? E aí eu gostaria de pôr um desafio aí para vocês, né? Qual que é a mensagem que vocês, né, enquanto educadores matemáticos, né, poderiam deixar para os gestores e pais, para os próprios futuros licenciandos, né? Licenciandos que ainda vão fazer matemática, né? E aí falar um pouco sobre a importância e o potencial, né? Uma mensagem aí que isso vai ficar gravado, né? Eu acabei me esquecendo de falar, sou a professora Zionice, sou professora aqui no Instituto Federal, no campus Birigui, né? E a gente vai finalizando aí com a fala de vocês. Bom, acho que se a gente começar pelo professor na educação básica, né? Então acho que a gente entende os desafios, a gente sabe como que é o chão da sala de aula, né? A gente não está falando de um ambiente totalmente distante. Nós vivemos, puramente, estritamente nós estamos vivendo a sala de aula ali porque os nossos alunos estão com o PIBID, estão com o laboratório, estão estagiando, e a gente está próximo então dessa escola. A gente sabe das limitações, né, das condições, então acho que o potencial que o professor Victor falou aqui do uso do LEM, ele vem exatamente nisso. Olha, eu não sei como, eu gostei desse jogo, eu gostei desse recurso, mas eu não consigo ver a matemática. Você tem, então aqui, ó, eu estou te mostrando como que você pode começar a discutir matemática. Eu estou te ajudando nisso. Depois ele vai poder se aprofundar, né? Então, o professor não tenha medo, né? Então, o professor não tenha medo de inovar, de fazer diferente. Tenho receio de algo que é inovador, que é algo que eu nunca fiz, mas a gente está aqui exatamente para dar esse suporte, né? Então, aos gestores, apoiem os professores, né? Se a gente tem ali um professor pensando em fazer algo diferente, dê oportunidade para ele fazer o diferente, né? Se eu quero colher algo diferente, eu não posso plantar a mesma coisa, né? Se eu sempre estou plantando feijão, eu não vou conseguir colher arroz, né? Eu tenho que plantar diferente. Então, acho que se a gente quer colher uma matemática diferente dentro da educação básica, a gente precisa plantar uma matemática diferente. E isso precisa ser apoiado com os professores, né? Os gestores, eles precisam apoiar. Internamente, na formação dos professores, então vamos trazer agora para nós, né? Sim. Os
professores, formadores, eles precisam pensar que eles são formadores de professores. E que eles têm que se entender nesse processo, que não é só falar de matemática. Eu tenho que falar de matemática de um jeito que o meu aluno compreenda que ele vai fazer uso dessa matemática dentro de um processo educacional. Então eu também tenho que me ver dentro disso. Não sou tão apaixonado pelo LEM quanto o Vitor? Posso não ser, mas eu sei da importância, e à medida que eu vejo necessidade... Fala do coordenador, né? À medida que eu vejo necessidade, eu vou apoiar ele, eu vou estar junto com ele, eu vou aprender com ele para tentar replicar minimamente isso. Né? Sim, então acho que acho que essa é uma questão importante. Uma mensagem, né? Sim. São várias frentes, né? Você pega o aluno, né, que está chegando na nossa mão ali na licenciatura em matemática. Né? É um aluno que vem com todo um histórico de estudo, formas que ele aprendeu matemática, que ele tem que ter esse espaço para que ele possa rever essas formas. Construir para construir. Que esse é um papel nosso também enquanto formador de professores. Né? Ressignificar. Sim, porque se eu for formar os professores, futuros professores ali da forma que eu fui formado, a gente só vai estar perpetuando essas formas. Sim, é lógico, mais eu tiro do mesmo, né? tudo que tem de melhor, coloco ali na mesa, vamos seguir, mas o que mais que a gente pode fazer para poder mudar essa realidade? Porque a gente sabe que está difícil, já esteve pior. Né? A gente vê que tem uma evolução, a gente tem uma série de ações que a gente espera que vá surtindo mais efeito. É muito bom escutar de um coordenador que apoie. Sim. A gente vive sala de aula que o coordenador não apoia nessas idas. Então, dá mais trabalho. E aí vai dar resistência do quanto o professor, de forma colaborativa, junto com outros professores, às vezes esse apoio não vem dentro da própria escola, dificulta um pouco mais, vai buscar fora esses apoios para que possa ganhar força e aí conseguir implantar aquilo que você está estudando, que você está pesquisando, que você acredita. Então, se o gestor puder minimamente escutar, conhecer esse projeto, conhecer essa ideia, dar essa oportunidade e, de fato, acompanhar, porque senão também não adianta aquela história. Eu não vou colocar o material na mesa sem me aprofundar nesse material. Eu preciso me aprofundar para fazer dar certo. Eu preciso que seja os pais, seja os alunos, seja o professor, seja a gestão, esteja em prol de qualquer projeto. E aí não vai só o LEM. Sim. Se eu quero trabalhar sustentabilidade, tem que estar todo mundo junto. Né? E uma coisa pode trabalhar junto com a outra. Então, acho que qualquer projeto que a gente queira fazer, estando bem estruturado, todo mundo estando trabalhando junto, a tendência é que dê certo. É porque a gente está trabalhando em prol daquilo, do aluno, da aprendizagem dele, para que as coisas possam fluir de uma forma melhor. Então, eu espero, de fato, que os professores estejam abertos, queiram correr atrás desses materiais se tiver interesse, e a gente está à disposição, né, no que puder ajudar, seja via Meet, seja presencial. O objetivo é, sim, né, trabalhar em prol da educação, sanar as dificuldades dos alunos e que eles criem, né, uma relação diferente com a matemática. Perfeito. Fico satisfeita aqui desse bate-papo, né, dessa conversa. E aí eu quero agradecer vocês aí por, né, se deslocarem de Itapetininga, virem até Birigui, para a gente poder finalizar esse podcast, né, nessa tarde ensolarada aqui de Birigui, nesse calor de Birigui, né? Uma boa tarde a todos nós. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.